E aí, pessoal, vamos agora continuar agora para a parte de específica. Só que antes de continuar, vamos só fazer uma correção aqui. Antes estava a letra C, só a letra C, mas a informação estava correta. Mas a alternativa é a letra D e o texto continua, tá bom? Primeira correção, tá bom? E agora a gente vai para a parte da específica, que é onde que vocês têm mais interesse, tá bom? Foi a parte que a gente trabalhou aí em algumas questões, né? Umas 2 semanas atrás, então vamos lá, né? Então, naquele mesmo esquema, deixa aí a sua curtida no vídeo, se inscreve aí para ajudar o canal, tá bom? Então vamos lá, né? Então, coloquei aqui, ó, que as 3 primeiras questões são de informática e as 3 seguintes são de matemática. Aí depois disso a gente vem para a parte de administração geral e depois gestão de pessoas, tá bom? Então a gente vai fazer uma primeira parte da específica e depois continua, tá bom? Então vamos lá. A 27, o que ela quer a 27? Ela está falando assim, ó, como conceitos básicos da administração estão suas funções gerenciais de planejar, organizar, dirigir e controlar. Pensando em cada uma delas, é possível aceitar como sua definição. Então, nós temos como gabarito a letra D, que fala aqui, controlar é a função da administração caracterizada pela avaliação de desempenho da empresa, acompanhando seus indicadores no sentido de verificar se as ações, normas e objetivos estão sendo alcançados. Então é uma outra forma de falar como é que a função controlar ela trabalha. Então nas outras opções ela deu planejar, deu dirigir, organizar, tá bom? E ela só fez algumas confusões entre os termos. Então a letra A falou de dirigir e a função de previsão. A questão de previsão é mais associada com planejamento. Então ela fez essas misturada, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra D de dado. Eu vou passar por cima, vamos ser bem breves, vamos ser rápidos, né? Porque vocês querem o gabarito. Então, vamos lá, né? A 28, a finalidade geral da administração é uma coisa que eu percebi é que a 28 e a 29, elas são bem parecidas, porém elas são complementares, né? Então, se você fizer a 29, você tem pelo menos uma direção do que fez. Então, vamos fazer a 29 primeiro. Aqui, ó. Aí, controle. Vamos lá, 29, né? Famoso PODC, né? Que tá até lá 27 a resposta, né? Lá no cabeçalho da 27, ó. O processo de administração consiste em planejar. Aí, ó, a alternativa correta é a letra E, organizar, dirigir e controlar. Se a gente olha para 27, tá lá as respostas, tá bom? Para se chegar a algum resultado, algum objetivo, tá bom? Então, a 29 é a letra E. Quando a gente vai para a 28, qual é a finalidade da administração? É a letra C. Atingir os objetivos. Então, a administração ela tem esse objetivo, atingir os objetivos organizacionais por meio de uma gestão eficiente e eficaz dos recursos. Lembrando que a administração tem vários conceitos. Várias pessoas escreveram sobre o que é a administração. Então não tem um conceito fixo, mas a ideia é basicamente essa, né? Através de planejamento, da direção, objetivo, organização e controle, atingir o objetivo de uma forma eficiente e eficaz, tá bom? Então a gente vai agora para 30. Na 30, as primeiras questões é mais para aquele iniciozinho do conteúdo de administração, tá bom? Então eu não comentei na parte da legislação, que acabei esquecendo, mas a parte da legislação ela veio bem tranquila. Tem a parte lá da lei do magistério que eu achei bem estranho, não sei se está no conteúdo programático, mas achei bem tranquila. Uma ou outra estranha, mas bem dentro do padrão da banca da Universidade Federal do Maranhão, tá bom? Então vamos agora para 30. São características básicas da organização. Reunião de pessoas, então vamos para o gabarito, né? Letra A. Reunião de pessoas, existência de objetivos comuns e estrutura racionalizada. Nosso gabarito é a letra A de amor, tá bom? Reunião de pessoas, existência de objetivos comuns e estrutura racionalizada. Letra B está incorreta porque letra B e D está errada porque fala em recursos infinitos. A C fala ali acionistas como gestores, grupo informal, tá bom? E pronto. Então a 30 é a letra A. Tá aqui A, certo. 31. Flávio, ele montou uma empresa especializada em fazer pesquisas de satisfação com usuários de sistemas de informação. Seu cliente pediu uma apresentação do processo de trabalho para poder
para poder fechar negócio, considerando o processo organizacional. Quando a gente fala em processo organizacional, a gente tem as funções, quais são: planejamento, organização, direção e controle. A ordenação dos elementos essenciais para a apresentação de plágios seriam. Então, antes de a gente ir para essa questão, a gente poderia pensar logo no planejamento, organização, direção e controle, que é uma sequência. Se a gente quer uma sequência, a gente vai pensar nessa sequência: planejamento, depois organização, depois direção, depois controle, tá bom? Então, a alternativa que ela fica mais completa, né, que preenche as informações que está no cabeçalho, é a letra D de dado. Quando ele fala em que? Quando ele disse que ele vai fazer uma pesquisa de satisfação, o que é importante primeiro? Ele fazia o planejamento da sua pesquisa. Depois, direcionar a sua equipe. Então, você pensa no seu dia a dia. O que você vai fazer? Você vai planejar a sua pesquisa, tararara, bota lá. Depois, você vai direcionar a sua equipe para a aplicação, fazer o controle do processo estabelecido, avaliar os resultados e, por último, entrega no relatório. Então, basicamente, essa D seria a mais redonda, tá bom? A outra ele coloca o controle no início, direcionar no início, tá bom? A outra coloca o planejamento no início, mas a comunicação dos resultados, como é que ele vai botar um resultado antes de ter o resultado, tá bom? Então, a 31 eu acredito que seja a letra D, é a mais parecida com um gabarito, tá bom? Então, vamos... Só um segundo aqui. Voltando agora, né? A gente vai para 32. Agora sobre direção e comunicação. Sobre direção e comunicação nas empresas, pode-se dizer que a direção, então o gabarito dessa aqui é a letra E. Aqui, ó. Letra E, tudo bem? A direção é a função relacionada à direção, ao processo de conduzir as pessoas em busca dos objetivos, tendo a comunicação como fundamento, tá bom? Então, as outras, o que a gente pode ver aqui de errado? A direção não trata das responsabilidades das pessoas e a comunicação, né? Essa é mais associada com a organização, tá bom? A primeira função da administração é o planejamento, tá bom? A letra B está associado com a organização, tá bom? Define as estruturas. C está falando sobre o processo de planejamento sendo responsável pelo controle. Não, o controle é o controle, né? Então, nosso gabarito é a letra E. Estamos sendo bem rápido, porque vocês querem é o gabarito. Então, vamos lá, né? 32 é a letra E. Deixa eu só ir para 33. Pronto. Gestão de pessoas. A gente tem 4 questões de gestão de pessoas. Por que eu botei esse asterisco? Porque não é muito a minha praia. Eu não sou muito fã dessa disciplina na teoria, tá bom? Então, vamos lá. Então, possa ser que eu assinale alguma coisa errada, mas vamos nisso aí. 33. Sobre gestão de pessoas, é correto afirmar que é a área da administração responsável pelas políticas e práticas relacionadas aos indivíduos que formam a organização. E sua abordagem foi se modificando ao longo do tempo. Então, isso aqui é a nossa alternativa correta, porque as outras, né, não tem relação com a gestão de pessoas. Por quê? A gestão de pessoas ela foi mudando com o tempo. A gestão de pessoas hoje tem esse nome, que antes era Relações Industriais, aí foi para RH, alguma coisa assim, certo? Então, nosso gabarito é a letra B. Então, ele busca aqui, ó, letra A, busca atender as necessidades das pessoas internas, tá bom? Letra C, ó, ainda hoje é entendido como departamento de pessoal. Não, hoje nós vemos como uma gestão de pessoas. As pessoas são ativos das organizações, das instituições, tá bom? Tem esse surgimento na Revolução Industrial, com o objetivo principal de desenvolver. Tá bom. Mas a nossa mais correta é a administração responsável pelas políticas e práticas responsável aqui, relacionadas aos indivíduos que formam a organização, e sua abordagem foi modificando ao longo do tempo, tá bom? Letra E. Os processos e as práticas de gestão de pessoas permanecem os mesmos. Claro que não, né? A gente tem uma realidade antes, né? Aqui, ó, na Revolução Industrial, aí foi passando
mais técnico, mais legal. Hoje nós somos da era da informação, a gente tem um ambiente bem complexo, tá bom? Vamos para 34. Por que eu coloquei esse asterisco? Eu vou botar aqui em cima, porque talvez ela tenha dois, não sei como é que ela vai analisar essa questão. Para mim, eu marcaria a letra C, que a 1 e 2 estão corretas, mas eu não me surpreenderia se a banca colocasse apenas a 1 correta, tá bom? Então, o primeiro processo é de agregar, ok? Que se divide no recrutamento e seleção. Recrutamento é a questão de chamar a pessoa e selecionar a mais apta ao cargo, tá bom? Os processos de aplicar e recompensar são relacionados ao exercício do cargo. Quando a gente fala em aplicar, a gente tem aquela questão de desenho do cargo, tá bom? Então eu vejo como o exercício do cargo, sim. E as formas de remuneração. Então a gente tem remuneração, benefício, está associado com recompensar. Então eu marcaria 1 e 2 correta, mas não me surpreenderia se fosse só apenas 1, tá bom? E a 3, a manutenção das pessoas na organização e adequada política de remuneração compõe o processo de desenvolver pessoas, né? Desenvolver pessoas não está associado com isso. Desenvolver a questão de treinar, desenvolvimento, educação, né? Educação, viu? Então era isso, certo? Na 34. Vamos agora para 35. Recrutamento e seleção são processos de gestão de pessoas. São, né? Então a gente tem a questão do agregar pessoas, né? Aplicar, desenvolver. No agregar a gente vai ter tanto recrutamento como a seleção, que foi alguma das questões aí anteriores. A 34, item 1. Então vamos lá. Sobre eles é correto primar. Então a gente quer saber sobre agregar, né? Para iniciar o processo de recrutamento e seleção, é importante que seja feita uma descrição do cargo. Claro, né? Você tem que saber o que você vai procurar, a fim de definir o perfil ideal do candidato para direcionamento dos esforços de atração de pessoas, né? Então você tem que primeiramente fazer um planejamento, aquela questão lá que falava da pesquisa, né? Primeiro você tem que saber o que você quer, né? Então, por exemplo, você está procurando um servidor lá no setor de almoxarifado que tenha um curso de CIAF, não sei do que. Aí você faz esse levantamento e depois você faz o recrutamento e a seleção, tá bom? Então, essa A tá correta, tá bom? Seguindo, deixa eu procurar a 36 aqui. A letra E, porque ela tá errada? Porque ela tá associada com seleção. Seleção é que vai ver o perfil, né? Vai analisar o perfil do candidato, que vai ter análise de currículo, prova de conhecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui se dá para comentar alguma coisa nela aqui, a letra D, a seleção é o processo de buscar pessoas no mercado. Não, né? A questão de buscar é atrair, é recrutamento. Tudo bem? Vamos agora para 36. Para concluir aqui a primeira parte do vídeo, vou botar aqui, parte 2. Vamos lá, né? Entrevista, análise de currículo, testes práticos, dinâmica de grupo, provas de conhecimento, teste psicológico são exemplos de técnicas de seleção, tá bom? Então isso aqui são técnicas de seleção, Paraná. Tudo bem? É bom até vocês anotarem para os próximos concursos todas essas opções aí, tudo está associado com seleção. Então era isso, tá bom? Não se esquece de deixar aí o like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar e dar uma força, né? Então, por agora é só isso e valeu!